Assim, ó. Choveram tomates na feira. Isso aqui é uma exceção, porque quando isso acontece, tá vendo que aqui eu fiz a concordância, tá no plural? É diferente de choveu horas sem parar. Nesse primeiro caso aqui é o sentido real de chover. Então, no sentido real, ele é sempre sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Eu não faço a concordância com horas. Nesse caso aqui, choveram tomates na feira, ele está em sentido figurado. E aí existe um sujeito que é o sujeito tomates. Então, eu posso colocar tomates choveram na feira, inclusive. E aí ele precisa fazer concordância, mas essa é a exceção somente para Ô, sentido Samantha, figurado. Pode falar. eu fico com medo de usar esse primeiro aí. E é porque eu sei que tá certo, mas quando você fala é muito estranho. E na maioria das minhas redações, o corretor tira ponto meu de concordância que não tá errada, que depois eu pesquiso e não tá errada. Então eu fico com medo de ser uma coisa tão estranha de acabar tirando ponto meu sem necessidade, entendeu? Uhum. Mas aí, se não tiver errado, então tem que mandar reclamação. Nós vamos ter que conferir isso aí, porque não pode estar corrigindo sem estar errado. Mas nesse caso aqui, é um verbo de fenômeno da natureza, você pode usar com segurança. Em sentido real, ele não vai fazer a concordância. Nunca. É Ô, sempre dessa Samantha, maneira. Oi. então choveram ali tomates. Tomates esse sujeito e objeto direto? Apareceu uma Branca de Neve aqui, olha a situação. Ai, que bonitinho! Pode ir, Branca de Neve, fecha minha porta lá. Oh, meu Deus, só um segundo, gente. Adorei o Ah lá, a amor. segunda Adorei o professora do amor da dia que Samanta. Pode ir, bateu Branca de Neve. Fecha certinho. a minha porta lá. Ai, Deus. Ainda bem com o vestido sem abotoar, né? Pedir pra eu fechar pra ela, por favor. Elas aproveitam quando eu tô aqui dentro. Vocês não têm noção. Quando eu abro aquela porta, aconteceu a Terceira Guerra Mundial lá do outro lado. Tá? Mas, enfim, para não perder o raciocínio aqui. Quem estava perguntando? Continua, por favor. Eu tava perguntando se tomate seria sujeito e objeto direto. É só sujeito. Aí o verbo não tem objeto direto. Até porque os verbos de fenômeno da natureza são intransitivos. Eles têm sentido completo. Então, ele não tem objeto. Você não pode fazer a pergunta choveu o quê pro verbo, não? Você pode até fazer, mas é como se o que vem depois é opcional, entendeu? Não é que ele exige. A Ah, diferença de um tá. transitivo direto para um intransitivo é que no intransitivo você pode acrescentar informações, mas não é uma exigência do verbo. Mas tem como acontecer isso do sujeito e objeto direto ser a mesma palavra? Você não vai classificar como objeto direto, só como sujeito mesmo. Ah, tá. Tá? É um sujeito mudado de posição, porque qual que é a posição comum no português? No início? Sujeito e verbo, Mas a gente pode mudar essas posições e colocar o sujeito depois. Ele é um sujeito reposicionado só, Entendi. tá bom? Tá, gente? Então, esse é o primeiro caso com o fenômeno da natureza em sentido real. Segundo caso, verbo haver no sentido de existir. Isso aqui é uma coisa muito louca, porque o existir tem sujeito e o haver não. A gente já tinha falado sobre isso também, mas é bom sempre refrisar. Havia muitas pessoas lá. É a frase que está aí para vocês. Quando eu analiso aqui, eu vejo também que eu tenho plural, muitas pessoas, e tenho havia no singular. Samantha, fica errado se eu escrever haviam muitas pessoas lá? Fica errado. O verbo haver, no sentido de existir, é classificado como sem sujeito. Ponto. Por que, Samantha? Não sei te explicar. Ficou definido dessa maneira. É um verbo de exceção na classificação. Se eu colocar existir, aí eu tenho que fazer a concordância. Existiam, vamos colocar essa frase aqui para vocês visualizarem. Se eu colocar existir aqui, eu vou ter que pôr existiam muitas pessoas. Olha aí, com haver eu não faço a concordância, com existir eu faço a concordância, porque para o existir o sujeito é muitas pessoas, como para choveram o sujeito é tomate.
Agora, para o haver, não classifico, não tem sujeito, tá? Inexistente. Essa última frase aqui também pode acontecer com o há. Há 2 anos, não a vejo. Posso construir uma frase assim também, ó. Faz 2 anos que moro aqui. Há 2 anos moro aqui. É tempo decorrido, é uma outra informação importante. Deixa eu pegar minha canetinha de volta aqui. Uma outra informação importante aqui é esse decorrido. Porque nós vamos perceber que tem umas regrinhas, umas dicas interessantes para quando a gente fica falando ainda de crase. Quanto que eu vou usar com crase, sem crase, ou é o há de haver? Fico na dúvida ainda. Quando te der essa noção de decorrido ou de passado, é com haver. E é haver sem sujeito, como nesse caso aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui em cima dessa dúvida. Oi, pode falar. Nesse caso aí, há 2 anos não há vez. O sujeito sou eu ou ela? Não tem sujeito, entendeu? Porque esse azinho, ele está no singular justamente para deixar claro que é inexistente. Tem sujeito aqui, né? Se você pensar no segundo verbo, deixa eu marcar isso aqui com a canetinha. Mas aqui a ação de ver não seria minha? Aí aqui, isso que eu vou marcar agora, ó. Eu tenho 2 orações aqui. Há 2 anos e aqui eu tenho outra. Não a vejo. Aí aqui o sujeito é o azinho, é o eu. Aliás, o objeto é o a, né? Aqui sim o objeto, direto. E quem que é o sujeito? Eu. E é que tipo de sujeito esse segundo aqui? Se fosse para classificar. Elíptico. Elíptico, porque eu só percebi pela terminação aqui do verbo. Elíptico, oculto ou desinicial. É porque aqui eu coloquei as duas de uma vez, né? Entendido? E esse pronome oblíquo aqui é um objeto direto desse verbo. Ficou claro, Obrigado. Du? Sim, obrigado. Deixa eu colocar uma frase aqui para vocês, 2, aliás, um pouquinho em cima no cantinho, ó. Isso. Aqui vai precisar, inclusive, de crase. Quer ver? Porque eu vou colocar uma locução. Faz de conta que tem um diálogo aí entre 2 amigos. Alguém falou assim, eu fiz o exercício há 2 dias. O outro, eu vou fazer à tarde. O primeiro está no passado, concordam comigo? Então, é tempo decorrido, verbo haver. Nesse segundo aqui, o a é representando o futuro, ainda vai ser feito. Então, pode acontecer dele sozinho, sem crase, em uma outra construção. E com crase, nesse caso aí, porque nós temos uma locução adverbial de tempo que eu quis colocar. Então, tem questões de concurso de vestibular que vai cobrar esse uso ainda. É a sozinho, só de preposição? É a do verbo haver ou é a com crase? Dependendo do uso, misturando os 3 conteúdos. Então, é importante lembrar essa noção de tempo decorrido. Porque esse haver aí, dando noção de tempo, ele vai ser sempre para representar passado. Tudo bem? Todo mundo aí, gente? Tranquilo, né? Seguindo. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Nós temos... Não apaguei. Tem hora que o rabisco fica para a página seguinte, eu não sei o que é isso, o que acontece. Deixa eu apagar. Aí. Essa parte aqui dessa dica é só porque a gente realmente fica com muita dúvida nessas referências, de quando usar o para mim, ou para eu, ou para eu, aqui está com pra, mas lembra que esse pra é só uma redução do para, muito comum na língua falada e já admitido na língua escrita com um certo grau de informalidade.
Então, estou escrevendo crônica, posso usar um pra tranquilamente. Algum texto literário, uma escrita um pouco mais livre, não tem problema. Não é o caso ainda de dissertativo argumentativo. Mas o que significa? Vamos analisar aí o que está escrito nessa dicasinha. Mim não faz, pois não pode ser sujeito. Então, é a primeira coisa que nós temos que pensar. Não posso usar mim para ser sujeito de um verbo, porque ele é um pronome oblíquo, não admite função de sujeito. Quem é sujeito, no caso dos pronomes, é o pronome reto, eu. Assim, o correto é para eu fazer, dizer, trazer. Toda vez que eu for pôr um verbo depois, assim, no infinitivo, um desses verbos aqui, eu preciso lembrar de colocar o eu na frente, tá? Para eu, é usado quando o eu é o sujeito do verbo no infinitivo. Ele comprou a revista para eu ler ou para eu ler, porque aí ele vai ser sujeito desse verbo que vem aqui em sequência, que é o verbo ler. Para mim, deve ser usado quando o pronome mim estiver completando o sentido ou indicando, aqui ficou junto, o alvo de alguma ação. Ele comprou uma revista para mim ou para mim. Então, como que a gente geralmente registra? Esse aqui para o final de frase, esse aqui quando for dar continuidade com um verbo no infinitivo na frente. Só que nós vamos ter salvo uma exceçãozinha que vai estar no próximo aqui também, que eu achei que era importante, porque isso é uma dúvida recorrente. Deixa eu passar. Aí, ó. Olha que interessante, nós vamos ter alguns casos que a gente vai usar esse para mim, dando essa sensação, mas você vai ver que ele não é sujeito, ele é complemento nominal. É fácil para mim entender português. Na ordem direta, então você pode fazer essa mudança se tiver ficado na dúvida. Entender português é fácil para mim. Tá vendo que ele é o do finalzinho de frase do mesmo jeito? Eu só mudei ele de posição. É importante para mim aprender isso. Posso colocar também na ordem direta. Aprender isso é importante para mim. O macete ou a dica é você perceber que você pode retirar o para mim e a frase continua fazendo sentido. É fácil entender português, é importante aprender isso. É diferente dessa construção aqui que eu não tenho como tirar. Ó. Ele comprou a revista Ler, não faz sentido. Então, ali eu vejo que eu realmente posso usar o mim, porque ele pode ser retirado da frase, ou que eu posso inverter, modificar essa ordem dela e perceber que esse para mim fica no finalzinho de frase. Tá? Então, esse é o único caso que pode gerar dúvida aí. Tranquilo, gente? Tudo bem? Sim, Samanta. Tudo bem. Joia. Aí nós vamos analisar agora predicação verbal. Predicação aparece também com o título de transitividade, em algumas questões, em algumas gramáticas, dependendo do que você vai analisar, vai aparecer lá o estudo da transitividade ou da predicação verbal. Nós vamos ver o que cada verbo é. Presta atenção como que nós estamos fazendo a análise sintática. Eu analisei primeiro sujeito, nós vimos os tipos de sujeito. Agora nós vamos analisar os verbos para reconhecer os verbos, para cair no estudo do predicado, porque se eu não sei de que tipo é aquele verbo, eu não consigo analisar o tipo de predicado. E depois nós vamos ver os outros termos integrantes e acessórios, que são os pedacinhos que sobram. Eu costumo dizer que a análise sintática é igual fazer a anatomia da língua. Você pega a língua e vai dividindo em partes e vai estudando cada pedacinho, cada órgãozinho, qual que é o nome daquele grupinho, daquele pedaço, qual que é a função dele, o que ele está fazendo ali. Então, é o estudo do comportamento do verbo na oração e é a partir da predicação verbal que analisamos se ocorre ação ou fato, se existe qualidade ou estado ou modo de ser do sujeito. Como que a gente vai trabalhar isso aqui? O que tem na predicação? Verbo intransitivo, verbo transitivo, que nós aí vamos ter dois tipos aqui, tentar fazer uma chavinha. Nós temos o transitivo direto e o transitivo indireto. Nós temos ele com as duas coisas, que é também chamado de bitransitivo. E nós temos o verbo de ligação. Então, olha aí os exemplos. Eduardo viajou. Ponto. Terminei a frase aí. Eu entendo que viajar é um verbo intransitivo porque ele tem sentido absolutamente completo. Eu posso encerrar a frase com ele. Não fica pedindo mais nada, eu não preciso nem de contexto para entender aquilo ali.
Então, Ô, viajou em... Samantha, Oi, pode falar. nessa frase, Eduardo informou o problema ao diretor. Se eu falar o problema pro diretor, que seria para mais o, vai estar errado e vai ser marca de oralidade? Vai ser marca de oralidade, na escrita sim, porque nós vamos ver depois, quando estiver estudando regência, que informar informou o que a alguém. Para alguém é muito comum na língua falada, mas para a gramática padrão ainda vai ser considerado um erro. Tá? Entendi, obrigada. De nada. Então vamos chegar lá. Então, primeiro, intransitivo tem sentido completo. Depois eu tenho Eduardo comeu maçãs. Falar, ah, Samantha, mas eu podia terminar aqui, pôr um ponto aqui, Eduardo comeu. Mas sem ter contexto, você concorda comigo que a gente fica numa expectativa de comer o quê? Essa é a perguntinha que é sempre feita para os verbos transitivos diretos. Eu faço a perguntinha ou que? Porque é essa... Ai, cadê minha interrogação, Jesus? Ai. Eu faço essa perguntinha o quê? Toda vez que o verbo é transitivo direto, porque eu posso terminar a frase aqui se eu tiver um contexto. A mãe perguntou, Eduardo já almoçou? Eduardo comeu. Pronto, encerrei a frase. Mas sem ter contexto, eu tenho que pensar na transitividade sempre sem contexto, isoladamente. Esse verbo tem ou não tem sentido completo? No caso de comer, ele é um verbo transitivo direto, ele não tem sentido completo. A gente fica esperando esse comeu o quê? Depois a gente tem Eduardo assistiu ao, aqui está separadinho, só para você ver o que é preposição e o que é artigo. Não tem riscado. Mas eu tenho um auzinho aí, assistiu ao filme. Assistir é um verbo que nós temos um problema em relação à língua falada e língua escrita. Porque a gente fala tranquilamente, eu assisti o filme. E pela norma padrão, eu devia falar sempre, eu assisti ao filme. Porque o verbo assistir, a regência dele é transitiva, indireta, ele pede a preposição a. Então, a perguntinha que eu preciso fazer aqui para esse tipo de verbo é sempre uma pergunta que vai incluir a preposição que ele exige. Nesse caso, assistiu a quê? Tá? Então, podia ser assistiu, podia ser com qualquer outro verbo, né? Com a que, a quem, por quê, por qual, pelo qual, em que. Então, dependendo ali, a preposição aqui na perguntinha do intransitivo muda, porque depende de qual é o verbo, qual é a preposição que ele vai ser regido e que ele vai exigir naquele objeto, então, que é a segunda parte que nós vamos ver ali na sequência. Quando o verbo é transitivo direto, indireto ou bitransitivo, significa que ele admite os dois objetos, um objeto direto e um objeto indireto. Então, Eduardo informou o problema ao diretor. Então, quando eu tenho aqui o ao de novo, eu tenho aqui a perguntinha o que e eu tenho aqui a quem, né? Porque aqui é uma pessoa, mas eu tenho as duas coisas, objeto direto e objeto indireto no mesmo verbo. Alguns verbos vão permitir isso aqui, emprestar. Emprestei o livro aos alunos. Então, também é bitransitivo. E, por fim, o verbo de ligação é o verbo que simplesmente ele tem esse nome porque ele liga a característica ao sujeito. Então, se a gente fizer uma oposição aqui entre o mais cheio de significado e o mais vazio de significado, o mais cheio de significado é o intransitivo. O mais vazio de significado é o de ligação. Todos esses aqui em cima agora, eu vou marcar para vocês que depois vai ser importante. Todos esses aqui, vou pôr uma caixinha aqui, peraí. Eles vão ser chamados de verbos significativos, que é a oposição com de ligação. Tá vendo? Todos esses aqui que têm essa transitividade são verbos significativos. O verbo de ligação, então, é a oposição a ser um verbo significativo. Ele só serve para ligar, por isso ele recebe esse nome. E aí, esse termo que a gente vai analisar aqui depois, no caso preguiçoso, vai ser chamado de predicativo do sujeito.
Lembrando que predicativo, então, é característica. Toda vez que eu tenho uma característica, já foi uma palavra muito usada no português até os anos 50, por aí, com predicativos eram elogios, aliás, eram boas características. Depois caiu nessa noção de qualquer tipo de característica. Se eu falo que você é feio ou que você é bonito, são adjetivos, são predicativos, né? Não precisa ser só qualidade, só classificação legal, não. Tudo bem, gente, com essa página? Posso passar? Sim. Sim, tranquilos? Ok, então. Ô, Samantha, Oi. o predicativo, então, ele é da parte sintática da frase, né? Uhum. E, por exemplo, se a gente for falar do adjetivo, ele é semântico? Adjetivo é morfológico, o que que é a palavra isolada. É por isso que a gente chama de classes morfológicas ou classes de palavras. Quando eu analiso a classe, eu analiso substantivo, adjetivo, artigo, preposição, conjunção, pronome. É o nome da classezinha isolada, é a morfologia da língua. Quando eu falo em predicativo, em transitivo, bitransitivo, eu estou falando da parte sintática, do que ele faz, qual é a função na frase. Entendi. Entendeu? Deixa eu passar isso aqui, então. Aí depois que a gente entendeu... Oh, meu Deus, não apagou de novo. Cadê minha borracha? Depois que a gente entendeu o que cada verbo faz, né? Qual que é a função de cada um desses verbos ali, então, eu começo a poder analisar os tipos de predicado. Fácil, porque só tem 3 tipos, gente. Isso é muito simples se você ficar muito atento. O primeiro é o predicado verbal. Então, para ter um predicado verbal, eu preciso de um verbo significativo. Por isso que eu marquei lá para vocês que todos os outros, a não ser ligação, são verbos significativos. Então, eu tenho lá, mamãe saiu. É um verbo significativo, certo? Inclusive aqui, intransitivo. Eu vejo o sentido dele completo. Eu posso colocar que ela saiu no horário de almoço, que ela saiu pela manhã, que ela saiu à tarde. Só que tudo que eu puder acrescentar aqui são informações acessórias que eu vou chamar de adjuntos adverbiais, porque vai me dar noção de tempo, principalmente, de lugar, de uma série de outras circunstâncias. Mas eu vejo que o verbo é significativo. Diferente do verbo estava. Nossa, rabisquei muito mal ali. O verbo estava é um verbo de ligação. E aí eu vou ter o chamado... Uai, não quer apagar o pronome? Deixa eu rabiscar para lá. É o chamado predicado nominal, porque aqui o núcleo é o próprio predicativo. Mamãe estava contente. Vocês concordam comigo que aqui o significado está na palavra contente, enquanto aqui o significado estava no sair. Eu entendo o que está acontecendo naquela frase aqui pelo verbo e aqui pela característica, pelo predicativo. Então, mamãe saiu, eu classifico esse predicado, vou separar ele aqui, predicado verbal. Mamãe estava contente, eu classifico esse predicado como um predicado nominal. A essência que eu preciso de significado ali está no nome, no adjetivo, na característica e não mais no verbo. Quando que eu tenho um predicado verbo nominal? Quando eu misturo essas duas coisas. Eu vou ter verbo significativo e predicativo. Mamãe saiu, eu tenho verbo significativo. Contente, eu tenho o nome, o predicativo, a característica. Tem alguns autores que gostam até de trabalhar com o que ficaria subentendido aqui, ó. É como se o verbo de ligação ficasse subentendido ou oculto aqui embaixo. Mamãe saiu e estava contente. Uma coisa é ela sair, outra coisa é ela estar contente. Eu juntei as duas coisas aqui. Eu uso muito também, para exemplo disso, quando eu faço registro no quadro, as frases assim, ó. Os soldados
quando eu tenho aqui o soldado saiu ferido da batalha, eu consigo perceber essa mesma noção. Eu tenho aqui o verbo significativo e eu tenho ferido, que é uma característica do soldado. Então, eu tenho as duas coisas também. E essa parte aqui é só adjunto, adverbial, de lugar. Nesse caso, eu não preciso ficar preocupado com isso aqui agora, mas perceber que se eu tenho verbo significativo e característica, eu tenho um predicado, verbo nominal. Tranquilos? Posso encerrar essa parte também? Pode. Samanta, já acabou a aula. Ai, meu Deus, esgotou 6 minutos. Ótimo. Então, fechamos aqui em tipo de predicado. Pelo menos estou indo devagarzinho, atendendo a pedido aí de muitos que estavam com dificuldade nisso, não só o Guilherme que falou nessa aula. E até a próxima, então, gente. Beijos. Eu vou mandar a lista para vocês de exercícios de crase, então, tá? Para fixação lá. E aí a gente vai se falando. Fiquem com Deus. Beijão. Ninguém vai me dar tchau, não? Tchau, Obrigado. Samanta. Samanta. Vai com Obrigada. Deus. Tá